ele era um judeu. Ele era um judeu que vem lá da herança de Abraão, do pai Abraão. Abraão era um homem que morava lá em Ur dos Caldeus, na região da Caldeia, próximo da Mesopotâmia, entre os rios Tigres e Eufrates, que num povo, que diga-se de passagem, totalmente politeísta, e ele tem uma experiência com o Deus Criador, que diz para ele: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E aí ele sai de Ur dos Caldeus, primeiro junto com o seu pai, vai até a metade do caminho em Padã Arã, o pai dele morre em Padã Arã, e aí ele ouve a palavra do Senhor e sai em direção a Canaã. Então, Deus tira ele daquela região próxima lá do Golfo Pérsico, da Mesopotâmia, dos dois rios, próximo da Babilônia, onde viria a ser a Babilônia, e leva ele até Canaã, que é onde hoje é Israel. E Abraão é o pai da nação de Israel. Lá em Canaã existiam outros povos, jebuseus, jarguseus, e vários outros amorreus e tal, e ele se estabelece nessa terra. E aí Deus assume um compromisso com Abraão e com a sua descendência. Depois de Abraão vem Isaque, depois de Isaque vem Jacó, depois de Jacó a gente tem na linhagem dos escolhidos lá, dos filhos escolhidos para transmitir essa linhagem de um monoteísmo, de um Deus que assumiu um compromisso, fez uma aliança e ensinou esse povo como viver. Vem José, e aí de José, os filhos de Jacó se ramificam em 12 filhos, que geram 11 filhos, 12 filhos, depois vem Benjamim, que geram as 12 tribos de Israel, e aí já vira uma nação. Então, esse povo que está ligado a Abraão não é só um povo escolhido de Deus. Deixa eu olhar aqui, quem que eu vou escolher? Vou escolher o Israel e vou desprezar o Egito, vou desprezar os italianos. Não, ele formou esse povo a partir de Abraão. Então, quando ele forma a partir de Abraão, ele ensina preceitos para Abraão, ele estabelece princípios para Abraão, ele se compromete em proteger e abençoar Abraão e os seus descendentes. Cronologicamente, esse povo, quando chega na geração de Jacó, diz o texto que há uma grande fome na terra. E eles buscam auxílio no Egito, que, por causa do grande rio Nilo, permanece ainda frutífero, mesmo com uma seca severa, como houve. E, providencialmente, aí são várias histórias que se interligam. Um dos filhos de Jacó, que é José, um dos mais novos, ele é vendido como escravo pelos próprios irmãos. E ele acaba indo para o Egito. E ele vai trabalhar para um dos principais comandantes do Egito, Potifar, e ele se sobressai porque é alguém abençoado por Deus, que tudo que ele coloca a mão, ele prospera, ele cresce no conceito de Potifar, e aí a mulher de Potifar tenta ele e acusa ele de tentar abusar ela, porque quando ele foge dela, ela consegue ficar com a capa dele, com a roupa dele, provavelmente ele sai nu, correndo na rua, e isso é prova falando que ele tinha pecado com que ele tinha tentado ela, e ele é preso. Como ele é um cara abençoado, tudo que ele coloca a mão ele prospera, em pouco tempo dentro do presídio, ele também administra o presídio, por essa capacidade de administração que ele tinha. Imagina a inteligência de José, né? Para fazer tudo isso, né? Ele tinha que ser muito estratégico. Como escravo, ele administra a casa do seu senhor. Depois, como prisioneiro, ele administra a prisão. E aí, dentro da prisão, ele também tem uma experiência de interpretar o sonho de dois homens sonham, o copeiro e o padeiro, que provavelmente estavam presos porque descobriram lá que alguém tentou matar o faraó. E aí os dois são levados por quê? Ou é o copeiro ou é o padeiro que tem acesso à alimentação. E ele interpreta o sonho deles e se cumpre, um deles morre e o outro é salvo. E aí ele diz, olha só, não esqueçam de mim quando vocês saírem daqui, aquele que for inocentado, lembre-se de mim. E aí ele continua na prisão, esse que é solto volta para o palácio, e aí o faraó tem um sonho que assusta ele, 7 vacas gordas com 7 vacas magras, as vacas gordas engolem as vacas magras e tal, e aí ninguém interpreta esse sonho, ele chama todos os sábios do Egito, e aí dos dois que foi liberto lá, tendo o sonho interpretado, lembrou de José e falou, olha, eu conheço um prisioneiro que interpretou o meu sonho,
e aí mandam chamar. É como se já soubesse o que ia acontecer, né? Deus arquitetando, né? Claramente. Criou o terreno para que tudo fosse propício. E manda chamar José, José chega lá, interpreta o sonho, realmente como ele fala acontece, e aí, dando um salto temporal, ele é convidado a ser um dos governadores do Egito, e ele acaba tendo um alto cargo no Egito. Simultaneamente a tudo isso, a família de José, vindo de Canaã por causa da seca para buscar refúgio no Egito, descobre que o irmão que tinha sido vendido virou governador do Egito. E ele se apresenta, ele perdoa eles e fala, olha, fiquem por aqui, agora eu sou governador, eu vou dar uma boa terra para vocês. Ele dá a região de Gozém. Se você pegar lá no Google Earth, lá no mapa, você vai ver uma região de ramificações do delta do rio Nilo. É naquela região, a região mais fértil do Egito, que José dá aquela terra para sua família. A Bíblia fala em 70 pessoas que desceram de Canaã para o Egito. E aí eles passam 430 anos. Eu estou construindo a história da nação de Israel. Eles passam 400 anos, 430 anos, e se multiplicam absurdamente. Diz o texto que chega um tempo onde morre José, morre o faraó e todas as pessoas que conheciam esse legado de José, que tinha sido um grande governador no Egito, e vem um outro faraó que não conhece esse legado de José e que vê um povo lá na região de Gozém que se multiplica absurdamente. Com medo de que esse povo em algum momento pudesse se rebelar contra eles, ele decide escravizar esse povo. E agora a família de José, que foi acolhida por ser a família de um dos governadores do Egito, passa a ser escravizada. Depois de 430 anos, Deus levanta Moisés, que é um hebreu também, que foi adotado pela filha de Faraó, que morava no palácio, enfim, para libertar o povo. E esse povo agora sai pelo deserto em direção à terra prometida, em direção à terra de onde eles saíram quando Abraão foi tirado de Ur para Canaã. Então eles saem da terra prometida para buscar refúgio no Egito, para depois de 430 anos voltar para a mesma terra. Só que essa terra não está desocupada, já está ocupada. Então eles precisam batalhar, passam 38 anos andando no deserto, entram na terra, precisam guerrear para conquistar essa terra, estabelecem a nação separando por 12 tribos dos filhos de Jacó. No caso, José, os 2 filhos dele recebem o nome das tribos, enfim, não vou entrar nos detalhes. Essa nação se estabelece, ela se unifica com Davi, que é um grande rei, e eles recebem a lei no deserto, então é uma nação organizada. Eu falei que eles chegaram com 70 pessoas, a Bíblia fala em 600 mil homens que saíram fora, mulheres e crianças. Então, alguns estimam aí pelo menos 3 milhões de pessoas, uma grande nação. Diga-se de passagem que a maioria morreu no deserto, nos 38 anos que eles peregrinam no deserto, mas uma segunda geração nasce no período do deserto também. E eles entram na terra, se estabelecem, uma nação organizada pela lei, porque a lei ela tinha um aspecto civil em relação à sociedade que se estabeleceria na terra de Canaã, tem um aspecto religioso, que tem a ver com o tabernáculo, com o templo, que é a religiosidade judaica, o sacrifício dos animais, as ofertas que eles davam em todas as festas, para manter a tribo de Levi, que é uma das tribos que não recebe uma porção de terra e tal. Estou resumindo assim absurdamente. Todo o Velho Testamento. Estou tornando de forma bem simplória toda uma história gigantesca. E aí, paralelo a toda essa história, existe uma promessa que vem desde Gênesis capítulo 3, versículo 15, que fala de um Messias que viria para salvar esse povo. E aí a gente precisa lembrar que esse povo sempre foi subjugado, os judeus, os hebreus. Eles sofrem no período que eles estão lá com Abraão, os inimigos próximos fazendo guerra contra eles, tentando eles. Quando eles vão para o Egito, eles são escravos do Egito. Quando eles chegam na terra, eles lutam pela terra e eles também sempre estão lutando contra os povos. Sempre foi uma história conflituosa. Sempre foi uma história conflituosa. Sempre estão lutando contra os povos em volta, porque eles são um povo que serve um único Deus e todos os outros povos são politeístas e tal. Então tem a ver também com uma questão religiosa, que nessa época
era muito forte. A religiosidade era a vida daquelas pessoas. Era a ciência. Era a ciência deles. E aí passa todo o período do Antigo Testamento. No final do período, a nação se divide em Reino do Norte e Reino do Sul. Num determinado momento lá, uma briga política entre o filho de Salomão, que é Roboão, e um dos discípulos de Salomão, que era Jeroboão. Eles brigam e há uma divisão no reino. Jeroboão fica com as 10 tribos do norte, que é chamada de Israel, e Roboão fica com as 2 tribos do sul, que é chamada de Judá. Rapidamente as tribos do norte elas se corrompem, eles estabelecem outro tipo de adoração e tal, e Deus permite que os assírios, que eram um povo guerreiro, sanguinário, invadisse, destruísse o reino do norte. Os que não são mortos são expulsos da terra, e agora todas as tribos do norte elas são miscigenadas, o território das tribos do norte, por outros povos, e aí a região de Samaria, a região da Galileia, que a gente vai ter no Novo Testamento. As 2 tribos do sul ficam mais um tempo resistindo, firmes, fiéis ao Senhor, até que 597, mais ou menos, Nabucodonosor, que é o rei da Babilônia, lá da região de onde Abraão saiu, pouco para cima, no Entre Rios lá, ele vem, invade Jerusalém, destrói os muros de Jerusalém, destrói o templo, mata a resistência que existia, destrói a resistência e pega os jovens mais habilidosos de Jerusalém e leva para a Babilônia, que aí também é um princípio da forma de conquista do Império Babilônico, que era pegar o melhor de todo mundo e levar para a Babilônia, para fazer da Babilônia uma grande nação, um grande império e tal. E aí Jerusalém fica desolada, eles permanecem 70 anos na Babilônia como escravos, mais uma vez escravidão, subjugados por um povo. De volta para a Babilônia. De volta para a Babilônia e tal, de volta para aquela região próxima lá, politeísta e tal. Depois de 70 anos, os Medo-Persas, há uma união entre o Império Pérsia e o Império Medo, que aí é o poderio militar com o princípio de governança dos persas e tal. Eles destroem os babilônicos, e aí o princípio deles é diferente. Eles não centralizam tudo lá na Pérsia e tal, eles permitem a volta dos povos para as suas nações, porém pagando tributos. Então ainda é uma escravidão, é um domínio persa Medo-Persa sobre os egípcios, mas eles têm a permissão de voltar para Jerusalém. E aí a gente tem o livro de Neemias e Esdras, que reconstroem os muros, reconstroem o templo, para depois reconstruir as casas, e aí eles vão em 2 comitivas de volta, e eles têm a possibilidade de voltar a conviver em Jerusalém, reconstroem o templo, o segundo templo, reconstrói a adoração, a vida religiosa de Israel, mas ainda sendo escravos dos persas. Aí vem o período que a gente chama o período interbíblico. Acaba os relatos do Antigo Testamento, vem depois dos persas os gregos, o Império Macedônio com Alexandre o Grande. Curiosidade, a única cidade que não foi destruída, que não foi invadida militarmente pelo Império de Alexandre, pelos soldados de Alexandre, foi Jerusalém. Porque na noite anterior a eles tomarem Jerusalém, ele teve um sonho. E no sonho ele via um sacerdote com uma túnica branca, que saía com outros 12 sacerdotes, vestidos de branco também. E no sonho ele sabia que aquele povo era o povo do Deus verdadeiro. No dia seguinte, quando eles vão para invadir Jerusalém, qual que era o padrão? Chega às portas da cidade e fala, ou vocês se rendem, ou nós invadimos. E quando eles chegam, sai o sumo sacerdote vestido exatamente como ele teve no sonho, com os 12 sacerdotes, e aí, naturalmente, eles saem também, se rendem ao Império Macedônio. E aí conta a história que Alexandre entra na cidade, entra no templo sem fazer guerra, e inclusive faz uma oferta de sacrifício ao Deus do templo de Jerusalém, enfim, mas eles também são subjugados, tem que pagar tributo para os gregos. Era a técnica expansionista deles, né? Isso, era o sistema deles. Como todo mundo já sabe, Alexandre o Grande morre muito jovem, vivia uma vida promíscua, era uma época também que a medicina não era avançada, ele morreu com 32, 33 anos, se eu não me engano, e aí os 4 generais
de Alexandre o Grande, eles dividem o reino em 4 regiões. A região que compreendia Israel, se não me engano, era Ptolomeu, o general, em pouco tempo é subjugado pelos exércitos romanos, e agora Roma domina. E aí eu estou resumindo, passando a Babilônia, chegando os persas, os gregos e os romanos, eu estou resumindo 400 anos. Os romanos vêm e dominam Jerusalém, e agora Jerusalém está sob o domínio dos romanos. Quando esse Jesus que eu estou apresentando nasce, está no Império Romano. Eu falei que existia uma promessa em todo o Antigo Testamento de um Messias. Qual que é a mentalidade dos judeus em relação a esse Messias? Esse Messias virá. Que ele seria um guerreiro. Porque a foi herança subjugado. dele sempre foi de subjugar, ser subjugado por exércitos e povos. Esse Messias conquistaria de volta a... E essa era a expectativa deles. Só que esse Jesus que nós cristãos entendemos ser o Messias prometido do Antigo Testamento, que inclusive cumpre absolutamente todas as profecias do Antigo Testamento, por exemplo, 2 assim que são muito específicas, 3 bem específicas. A primeira, o lugar em que ele nasceria, Belém. Jesus, ele foi concebido pelo Espírito Santo, e aí é um assunto teológico que é para um outro tema, em Nazaré. A família dele morava em Nazaré. O pai e a mãe adotivos, diga-se de passagem, José e Maria, que foi uma barriga de aluguel, porque foi Deus quem colocou, quem fertilizou lá o espermatozoide e o óvulo divino na barriga dela. Não tem um compartilhamento humano nessa questão, mas aí já é um princípio teológico. Estavam em Nazaré. Só que José era de Belém. E num determinado momento, onde haveria um censo, uma contagem dos cidadãos de Israel, cada cidadão precisava voltar para a sua terra natal, para essa contagem. E José precisou viajar mais ou menos 130, 140 quilômetros de Nazaré até Belém para essa contagem, e aí ela grávida, nos finalmente acabou nascendo em Belém. Existia uma profecia de que o Messias nasceria em Belém. Uma segunda profecia, muito específica, fala que num determinado momento o Messias entraria numa forma triunfal, monumental, em Jerusalém, montado num jumentinho. É muito específico. Isso é muito específico e se cumpre lá no final também, na última semana, onde ele entra em Jerusalém montado num jumentinho. Premeditado por ele. Ele manda buscar um jumentinho para dizer, olha, eu vou cumprir, porque eu tenho consciência que eu sou o Messias do Antigo Testamento e eu quero que os judeus saibam. Aquilo ali deveria ser suficiente para eles crerem. E uma terceira profecia aí mais subjetiva, porque aí lá em Isaías capítulo 53, onde ele está descrevendo um aspecto do Messias que também contraria essa expectativa dos judeus. Um Messias sofredor, que seria levado como ovelha mudo até o matadouro, seria maltratado, seria humilhado e tal. Que é o principal motivo deles não terem recebido Jesus. A parte judaica que não recebeu Jesus foi por não aceitar um Messias que precisou morrer. Um Messias que precisou sofrer como Jesus sofreu. Um Messias que foi humilde. Um Messias que veio da Galileia, que era da região norte miscigenada, onde não era bem vista pelos judeus raiz lá. Digamos assim, eram os judeus Nutella os que vinham da Galileia. Eles não aceitavam que pudesse vir alguma coisa boa da Galileia. De Nazaré não era nem conhecida na época. A gente tem um historiador, a gente conhece Nazaré por causa de Jesus. Mas a gente tem um historiador judeu, Flávio Joséfo, mais ou menos do tempo de Jesus, ele lista 52 cidades da região da Galileia, ele não cita Nazaré. Provavelmente Nazaré era um vilarejo, um povoado insignificante para o Messias ter vindo de lá. Os apóstolos eram de lá. E esse texto, inclusive, não é lido e estudado nas sinagogas judaicas atualmente, porque ele remete muito às descrições do Jesus, do Messias cristãos, que é adotado pelos cristãos. Então, fiz todo um panorama para dizer, esse Jesus, ele era um judeu, que é Deus encarnando em corpo humano para viver como homem e para salvar o homem. Como que seria essa salvação? Não era por poderio bélico, não era por
sendo um governante que eliminaria. Não era por guerra, eliminando os romanos. Primeiro, a conquista de Cristo é uma conquista espiritual. Paulo faz essa interpretação lá em Romanos 3:23, e ele diz: o salário do pecado é a morte. O ser humano, ao pecar, ao desagradar a Deus, fazendo o que é contrário do que ele diz, ele adquire para si a morte física e espiritual. Jesus, como homem, não tendo pecado, conseguiu substituir a humanidade. A gente sempre fala que o que fez Jesus ser morto naquela cruz não foi a traição de Judas, não foi os soldados romanos que prenderam e acusaram ele, os fariseus que acusaram ele e condenaram ele. Foram os nossos pecados que prenderam Cristo na cruz, porque ele se entregou voluntariamente, não tendo pecado, para substituir a humanidade com aquela morte. Com aquela morte, ele deu condições de que toda a humanidade fosse perdoada, tanto a que veio antes, como a que veio depois. Então, essa conquista de Jesus, primeiro, ela foi espiritual. E aí, nos relatos do Novo Testamento, principalmente no livro de Apocalipse, na escatologia, vai ter um dia onde ele vai voltar com os exércitos celestiais, vai subjugar os reinos da terra que vão estar aliados ao anticristo, que é uma outra figura que eu vou citar também, porque ela faz referência a essa questão do povo judeu. E aí sim, vai se completar a obra de Cristo em todos os âmbitos, espiritual, físico, e aí ele vai iniciar um período de 1000 anos reinando sobre a terra, para depois vir o dia do juízo final, onde vai inaugurar a eternidade, onde os salvos vão estar com ele, os condenados vão ser lançados no lago de fogo e enxofre. Então, a conquista de Cristo, ela é primeiro espiritual. Nós, hoje, cristãos, experimentamos esse aspecto espiritual de Jesus. Por quê? Porque ele é o Salvador da humanidade, que morreu numa cruz para satisfazer o salário do pecado, para nos perdoar. E agora nós somos perdoados, somos redimidos, somos transformados por esse Jesus, para então refletir essa obra a outras pessoas, para que elas também creiam, sejam transformadas, sejam referências, testemunhos na face da terra. Então, ele é um judeu que viveu como judeu, que cumpriu todos os preceitos do judaísmo para morrer por toda a humanidade. E aí foi além dos judeus. Uma última informação em relação a essa questão do Messias. A parte judaica que não recebeu Jesus, que não creu em Jesus no tempo dele e que ainda hoje permanece sem crer em Jesus, ainda espera a vinda do Messias. Quem será o Messias que eles estão esperando? Que inclusive nesses momentos onde está surgindo informações de guerras e tal, a gente ouve os rabinos judeus falando que o Messias está próximo, que o Messias está vindo. Quem vai cumprir essa expectativa messiânica deles é o anticristo, que é apresentado na Bíblia cristã como o anticristo. Alguém poderoso, de destaque, poderoso, que vai trazer paz, que vai ser judeu. Exatamente, sim, que vai... como eles acreditam. Eu não sei necessariamente se ele vai ser judeu, mas ele vai fazer uma aliança com os judeus. Inclusive tem um princípio, não sei se é explícito, que vai acontecer literalmente, ele vai se assentar no trono do terceiro templo, lá em Jerusalém e tal. E que vai ser o oposto de Cristo. Ele vai, aparentemente, num primeiro momento, mostrar que ele é bom, vai unir as nações, vai trazer paz à humanidade, vai ser idolatrado por todas as nações, mas, num segundo momento, ele vai mostrar a face dele, que ele é a representação de Satanás na face da terra, o anticristo, e que depois vai ser dominado e destruído por Cristo na segunda vinda dele, junto com os seus santos. Enfim, eu falei muitas coisas. Resumiu basicamente todo o Velho Testamento. Mas eu resumi. A Bíblia inteira. De Gênesis a Apocalipse.